Em setembro de 2022, a independência brasileira em relação a Portugal completou exatos 200 anos. Mais que uma data marcante, esse importante fato simboliza o início da formação do Estado Nacional Brasileiro. No entanto, a proclamação da independência não foi um evento único. Ela foi o resultado de uma série de articulações em várias esferas culturais, sociais e políticas. Em Registro.doc, vamos revisitar o nosso passado, apresentando alguns momentos e locais, importantes marcos da nossa história. A Biblioteca Nacional, assim como o Estado Nacional Brasileiro Independente, possui mais de 200 anos de existência, tornando-se assim a mais antiga instituição cultural brasileira. Sua história começa junto à chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808, que desembarcou com cerca de 60 mil peças, entre livros, mapas, estampas, moedas e medalhas. Assim, em 1810, foi fundada a Real Biblioteca. A partir de 1822, passa a ser chamada Biblioteca Imperial e Pública. Em 1876, passa a ser chamada Biblioteca Nacional. O prédio atual data de 1910 e em 1990 torna-se Fundação Biblioteca Nacional, sendo a 7ª maior biblioteca nacional. Sem dúvida, um valiosíssimo patrimônio da humanidade. Tudo que é escrito e conhecido acerca do período da independência nos revela que foi um processo, assim, de certa forma, linear. A gente sabe que as coisas não aconteceram exatamente assim, né, Luiz? De fato, Thiago, existe ainda uma narrativa que coloca o processo da independência enquanto um processo linear, mas hoje os trabalhos recentes, já há um tempo, na escrita da história do Brasil, têm enfatizado que foram independências do Brasil. Por quê? Porque aconteceu em várias províncias, naquele momento se chamava províncias e não estado, mas em vários lugares. Na Bahia foi uma data, no Rio de Janeiro outra data. E além disso, Thiago, existiu a presença de muitas outras pessoas que a história não revelou, como por exemplo, pessoas negras, pessoas indígenas, quilombolas, índios, protagonistas desse processo. Exatamente, outros protagonistas na cena da independência, na cena política, que intervieram no espaço público desse período. Hoje, pensar o processo, a independência como um processo que se inicia um pouco antes mesmo de 1822, mas que vai até 1837, ou um pouco mais do período da regência do Brasil. Então, não é uma data específica, mas é um processo, e é um processo que ele não é linear, e que ele tem idas e vidas. Por exemplo, em 1825, que Portugal reconhece a independência do Brasil. Então, portanto, a independência do Brasil, ela tem vários tempos e vários protagonistas na sua Constituição. Quando você fala aí de várias independências, a gente pode considerar assim a transformação dos espaços públicos como uma independência também? Aí a gente precisa pensar o termo de liberdade, o termo de independência daquela época, daquele contexto. E sim, de alguma maneira, o termo liberdade e independência era um termo que se voltava mais para as liberdades individuais, exatamente porque existia uma Constituição de 1824 que garantia essas liberdades individuais dos cidadãos brasileiros, mas também a liberdade de identidade do ser brasileiro. E essa liberdade era diferente da liberdade do ser português. O elemento português é um elemento de distinção para a construção da identidade brasileira, dentro dessa construção do Estado e da nação brasileira. Por isso tentava se afirmar. E essa afirmação da identidade brasileira, o ser brasileiro, diferente do ser português, dentro da imprensa. Os jornalistas da época, os fluminenses, principalmente, que estavam no Rio de Janeiro, publicavam jornais e defendiam a independência, a Constituição, o monarca, ao mesmo tempo que elaborava críticas à corte, ao Dom Pedro I, e ao mesmo tempo também conflitava com os portugueses que também publicavam jornais nesse período. Então, período de efervescência da imprensa mesmo. Justamente. Publicação em Portugal, publicação no Brasil. Como é que a imprensa se movimentava no período? Ela se movimentava a partir de uma luta política dentro desse espaço público. Uma das coisas importantes para a gente conhecer esse período de efervescência, tanto político quanto de publicação de periódicos, é entender que
houve primeiras revoluções liberais. E, a partir dessas revoluções, ocorreram movimentos contra essas revoluções, que são movimentos contra-revolucionários. Então, nesse período, o Oceano Atlântico foi um oceano de circulação de ideias, de projetos e de periódicos, de jornais da época. Então, muitos portugueses publicavam em Portugal, outros publicavam no Brasil, que vieram, por exemplo, emigrados, exilados para o Brasil, publicaram aqui no Brasil também. E no Brasil, os brasileiros, que buscavam afirmar a identidade deles, publicavam jornais. Após a abertura da Constituinte, em 1826, se tem uma intensidade, um aumento da produção de periódicos. Então, vários periódicos de vertente liberal começaram a serem criados. Então, de 1826 até 1831, existem muitos periódicos, muitos deles que foram contrários ao governo de Dom Pedro I e, ao mesmo tempo, alguns outros periódicos que eram a favor do governo de Dom Pedro nesse período. É nesse contexto que a gente pode falar que a imprensa tinha um papel ali de delimitar assim, as identidades políticas? Justamente. Aí ela marcava assim, a construção mesmo de uma identidade brasileira que se afirmava, assim como a identidade portuguesa, porque portugueses também fizeram parte dessa imprensa, publicando seus jornais nesse período, porque ao mesmo tempo defendiam a independência e defendiam o império do Brasil. Volta naquele ponto muito importante que você falou de definir-se uma identidade própria para o brasileiro, né? Para essa característica ali que você falou que a gente estava tentando encontrar qual que é esse ser, qual é a cultura, qual é a identidade do Brasil. Exatamente. Pela primeira vez, talvez. Exatamente. Por quê? Porque estava se pensando na construção do Estado brasileiro, da nação brasileira. Então, quais as características desse Estado, dessa nação, que definia a independência, a emancipação política do Brasil de Portugal? Aí a gente consegue demarcar os espaços públicos, primeiro a partir da imprensa, porque a imprensa foi um espaço privilegiado, assim como outros espaços, o teatro, a literatura, as instituições que estavam se formando, se criando nesse momento, como, por exemplo, IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o Real Gabinete Português de Leitura. A Biblioteca Nacional também é um espaço que não foi construído nesse momento, né? Foi desde 1808, em 1822, com a independência, a Biblioteca Nacional ela se abre para o público, né? Também como um espaço, né, um espaço público. E dentro desse espaço público, aí a gente pode pensar sobre as tensões intelectuais, a gente pode pensar sobre os conflitos de projetos diferentes de Brasil. Então, tanto a Biblioteca Nacional, como IHGB, como o Real Gabinete, nasceram como espaços públicos, mas não eram tão públicos, né? Existia ali um limite, só pessoas especiais poderiam ter acesso às fontes e ao acervo que ali agora estava disponível. Isso é um ponto muito importante de se pensar, porque a Biblioteca Nacional, por exemplo, ela, até 1814, ela não era uma biblioteca pública aberta ao público. Ela se abriu para um público, mas ainda um público restrito, que tinha que ter uma autorização para ter acesso ao acervo. E aí esse acervo ele já vinha crescendo desde 1808. Com tudo que a gente falou aqui, que foi publicado, foi imprensa super atuante. Exatamente. Então, muitos desses periódicos, hoje, por exemplo, desses jornais da época, se encontram armazenados sob a custódia, disponíveis dentro da Biblioteca Nacional. Ou seja, você falou que existia uma relação ainda, né? Não teve uma ruptura completa. Justamente, ou seja, se coloca então que alguns exilados que vieram para o Brasil nesse período, alguns portugueses imigrantes que vieram para o Brasil, eram contrários à independência do Brasil, eram acusados de absolutistas, agentes do absolutismo, ou seja, de uma antiga ideia de país, de governo, de Estado. Como na verdade não, muitos também defenderam essa relação, essa manutenção da relação entre Brasil e Portugal, mas ainda a independência do Brasil. Hoje a Fundação Biblioteca Nacional é considerada pela Unesco a maior da América Latina. Seu acervo possui mais de 9 milhões de itens e aqui você encontra desde manuscritos raros, passando pelos mais antigos impressos do Império Brasileiro, até documentos de arquivos pessoais de grandes nomes das letras nacionais. Todo esse acervo nos leva para a grande descoberta de intensos debates na esfera pública do período, tamanha a história que esse rico acervo conserva. Espaço muito acolhedor para pesquisadores comprometidos com a história nacional.
Outra entidade histórica fundada no mesmo período e com função estratégica para a preservação da identidade nacional é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Fundado em 1838, pouco mais de uma década após a independência brasileira, o Instituto é um órgão fundamental que armazena importantes trabalhos com disponibilidade de acesso para pesquisadores da história e geografia do Brasil. Acessando o site do IHGB, temos acesso às revistas publicadas que visam divulgar a produção científica dos seus estudiosos. Temos ainda acesso aos anuários da instituição, onde estão detalhados os acontecimentos do ano e as atas dos encontros. Bem como em sua hemeroteca, temos acesso a todo o acervo de periódicos. Piero, refletir sobre a independência do Brasil é muito mais do que entender esse processo, é entender que a nossa construção começou ali e ela não termina nunca, né? Não termina nunca. Existe toda uma discussão mais teórica de que se a nação é algo inato nosso, uma construção antropológica do homem, se ela é uma nação, uma imaginação construída socialmente. E se ela é construída socialmente, ela é sempre ressignificada e sempre nesse processo, como você bem apontou, de construção e reconstrução no tempo da nação. A independência do Brasil, e nós vamos falar do IHGB, ela foi construída e reconstruída várias e várias vezes com continuidades e descontinuidades. O IHGB, então, foi um dos espaços ali demarcados naquele período que essa demarcação foi muito importante. Primeiro, para essa construção de uma identidade própria da nossa nação. Sim. E para a própria nação como um todo. Agora, o IHGB tem uma importância, acho que maior, por ter sido o primeiro espaço do conhecimento que a gente teve. Existe todo um mito historiográfico de que a história no Brasil nasceu com o IHGB, o que não é bem verdade. Existiam outros espaços e outras formas de se fazer história anteriores ao IHGB. Por exemplo, sociedades ilustradas do século XVIII, as sociedades portuguesas também, que se propunham a escrever a história do Brasil. Mas o IHGB, ele está nesse plano, sim. E ele criado em 1838, dentro de uma reunião da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, fundada pelo Marechal Cunha Matos e pelo cônego Januário da Cunha Barbosa, em 1838, e outros espaços nascem com o IHGB nessa tentativa de se construir uma história independente do Brasil. Sim, é uma grande perspectiva do IHGB. O IHGB nasce com o Colégio Pedro II e nasce com o Arquivo Nacional e outras instituições que já vinham antes. Ele nasce com essas duas instituições e traz esse plano de construção de uma nação imaginada. A nação não é uma evidência, não está posta, ela deve ser construída. Então, ao mesmo tempo que a nação informa o fazer da história informa a nação. E o IHGB se propunha, era um espaço destacado nesse momento. Ele buscava, sim, politicamente, a centralização, um projeto centralizado. Podemos falar do Tempo Saquarema, do Ilmar aqui. Ele buscava a centralização monárquica, sim. Mas o IHGB, ele tem uma projeção que avança de forma centenária. Até antes das universidades serem criadas na década de 30, a gente pode falar com segurança que é a principal instituição cultural do Brasil. Que teve uma atuação muito grande de Dom Pedro. Dom Pedro participou efetivamente. Em 1849, o IHGB é levado para o Paço Imperial. A Lúcia Guimarães, que é a nossa grande estudiosa do IHGB, tem a tese dela, não por acaso, e isso está na revista mesmo, no frontispício, sob a imediata proteção de Vossa Majestade Imperial. Dom Pedro participa de centenas de reuniões como presidente, presidindo o IHGB. Dom Pedro era um sujeito ilustrado, era um sujeito versado nas artes da história naquele momento. Tanto é que antes do exílio, um dos últimos lugares que ele frequenta é o IHGB. Mas o IHGB avança século XX adentro, avança na República, é importante depois sobre a presidência do Barão do Rio Branco, é importante para o Getúlio Vargas, é importante na ditadura militar, tem sempre essa relação ambígua com o poder, mas não é uma instituição fechada em si, como se existisse um projeto único de IHGB. E eu prefiro trabalhar o IHGB sobre a perspectiva do dissenso. Existiam muitos projetos dentro do IHGB, dentro desse espaço. Mas sim, informava a construção da nação e um tipo específico de nação, né? Que tem uma relação com o passado português. Se quer uma independência do Brasil, é o ponto ápice da narrativa histórica. Se quer independência, um passado diferente do passado português, mas se quer herança portuguesa ao mesmo tempo. É um passado de cristão, é um passado feito por homens brancos, é um passado que está presente até hoje quando você
pega um 7 de setembro em 2022. Tem, né? A imagem geral, a imagem da mentalidade, não sei se eu posso usar essa palavra, a mentalidade social, a mentalidade coletiva é ainda informada por essa história que foi criada pelo IHGB. Obviamente que dentro das instituições, das universidades, espaços culturais, existe toda uma ressignificação da independência, ou, como estão dizendo, das independências. Existem várias formas de independência. A gente está mostrando que não foi uma só, né? Em vários flancos, social, cultural, econômico, político mesmo, não foi um movimento abrupto, como se em 1822 já se iniciasse um novo ciclo. E a gente percebe que é um processo, como a gente falou desde o início, de construção, que continua reverberando até hoje, e que a gente destaca pontos específicos ali de arte, acho que de sociedade, política, e que na verdade não tinha uma separação disso tudo também. Não, isso é muito interessante ser falado. Não existia ainda a especialização do conhecimento. A especialização do conhecimento ela só vem com as universidades da década de 30. Nós poderíamos falar que o conhecimento no Instituto Histórico era interdisciplinar, talvez. E o IHGB, durante muito tempo, era Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Etnográfico. Mas, obviamente, que uma etnografia que via os povos originários sob a perspectiva do estudo, da absorção, e não como o outro da nação, aquele que vai ser absorvido. Mas, sim, existiu, além de políticos, artistas, intelectuais, várias formas de sociabilidade. É interessante que o IHGB ele é um instituto que você pode falar em termos de comunidade científica, até pela organização dele, como ele se organizava, mas ele é herdeiro de sociedades ilustradas do século XVIII. São academias, o IHGB foi criado como uma academia, ele não foi criado como uma universidade. Foi a primeira vez, eu acho, que eles normatizaram a escrita. Sim, isso é importante. Talvez, se o IHGB não é o nascedouro da história no Brasil, ele sim é um momento muito importante de disciplinarização da história. Até pensando com Foucault aqui, sabe? Posso receber uma invertida nisso. Mas existia toda uma forma de regulação do conhecimento histórico. Ao mesmo tempo que você cria as regras, cria um método, e não existia fórmulas de método. Eram métodos, mas existiam alguns métodos compartilhados. Ao mesmo tempo se exclui outras formas de história. Que é chamada feita também de outra forma, né? A escrita jornalística, a escrita popular, a escrita de estrangeiros. A primeira história do Brasil é escrita pelo Robert Southey, mas ele é colocado pelo IHGB como alguém que não tinha o poder da autópsia. A autópsia é o quê? É você conhecer de fato o Brasil, você percorrer, você sentir, você estar no Brasil, você ver. A questão da visão é muito importante. Isso estava sendo regulado pelo Instituto. Então Robert Southey, outros autores, como Beauchamp, também estudado, como o próprio Constâncio e outras narrativas jornalísticas, memórias como a do Padre Perereca, outras memórias que circulavam na época, os jornais importantes como o Jornal do Hipólito José da Costa, era um jornal que se pautava em questões históricas, também estão escrevendo a história do Brasil. Falar que um Evaristo da Veiga não era um historiador? Então, esses tipos de histórias eles ficavam à margem do Instituto. Talvez por isso eles não chegaram até hoje e talvez por isso a gente não tenha projetos de nação, de independência, que a gente veja concorrentes a esse majoritário que a gente tem no dia a dia de hoje. Por quê? Prevaleceu a ideia do IHGB, mas sempre contando. O IHGB, sim, buscava a centralização, era um conhecimento colonizado, pensando nas teorias da decolonização hoje, era um espaço elitizado, mas não era um espaço com um único projeto. Eu acho que a grande sacada de ver o IHGB é essa relação com o Estado, é essa relação com a nação, mas dentro uma polifonia. Lembrando que o IHGB é um grande arquivo. A revista do IHGB, que é a mais antiga do mundo, circula até hoje, até hoje, acessível digitalmente. O IHGB se propunha, primeiro tópico do seu regulamento, coligir, metodizar, publicar as fontes para que no futuro alguém escreva uma história do Brasil com confiabilidade, com verificação, que são formas de regular, disciplinar o conhecimento. O fazer história que a gente está falando tanto. Exatamente, né? Esse fazer história seu é perfeito, porque caminha junto o fazer da história e o fazer da nação.
eles estão em constante diálogo. Existia toda uma discussão que a nação trazia um veto epistemológico. Epistemologia é justamente o fazer. Algumas questões não iam muito à frente, em termos de conhecimento, porque a nação impedia. Você não pode falar muito além disso. Por exemplo, como falar e tratar de culturas de matriz afro dentro de um instituto que busca a centralização do império, sendo que a gente vivia sob o regime de escravidão. E hoje, que a gente está num outro momento, Sim. Mas um momento em que a gente resgata e continua construindo. Como grande pretexto para historiadores e pessoas da humanidades em geral, para se estudar justamente esse fazer da história, a construção da nação, a construção da identidade nacional, de uma comunidade imaginária, mas também formas de sociabilidade política, formas de produção de conhecimento. É uma fonte muito rica. É interessante a revista do IHGB, que no começo era trimestral, depois ela passa a ser semestral. Na primeira parte da revista, são os estudos mesmo que eram feitos pelas comissões. Existiam 3 principais comissões, que era a Comissão de História, a Comissão de Etnografia e a Comissão de Geografia. Existiam também a Galeria dos Ilustres. Um dos grandes projetos do IHGB eram projetos de biografia. E quem eram esses homens, essas biografias? Grandes homens. Quem eram esses grandes homens? Aqueles homens daquela época, né? Que reverbera hoje no tipo de independência que a gente vê. Quem? Grandes políticos, pessoas de destaque, homens brancos, católicos, uma perspectiva de história relacionada com o passado português. E é interessante essa regulação da história. Quem trabalha isso é o Temístocles César. O IHGB, no seu surgimento, na sua emergência, em 38, ele ainda está entre um padrão antigo de história, que dura secularmente, e um padrão moderno de história. Esse quer buscar o sentido da história. Qual que é o sentido da história brasileira? Aí vem a dissertação do von Martius. Qual que é os nexos da história brasileira? Então se procura uma cronologia, se procura as fontes, mas se procura um sentido também. Que a gente consegue entender o todo, né? Consegue, exatamente. Eles querem entender o todo. A centralização do governo era importante para isso. Deve-se entender o Brasil como um todo. Por exemplo, as províncias, existiam províncias que não estavam em total concordância com o que estava sendo feito na corte. E o IHGB propõe a criação de institutos regionais que fortalecesse a visão do Império nas províncias. Na década de 60 surge o Instituto no Rio Grande do Sul, de São Leopoldo, e surge também o Instituto Pernambucano. O IHGB vai caminhando por esse caminho, sim. Então a gente vai continuar essa construção? Você acha que é um processo que não termina nunca? É um processo que não termina, é tipo o manto de Penélope. A gente vai construir, desconstruir isso. É a própria condição dos artefatos culturais, é a própria condição da história como conhecimento e como devir, como vida mesmo, né? A nossa própria vida é uma eterna construção e desconstrução, né? E a identidade nacional é uma construção e uma desconstrução. Mesmo que existam perspectivas, como eu falei no começo, que trabalham com a ideia de que a nação seria um dado antropológico. Hoje o IHGB está sendo estudado em termos de global. Por exemplo, o IHGB sendo estudado em relação a ideias europeias, ideias da América, ou o IHGB sendo estudado em relação com outras instituições. O IHGB se relacionava com outras instituições. Em 1822... o IHGB, na década de 20, o IHGB propõe, que era o primeiro centenário, o primeiro Congresso de História da América. E também feito pelo IHGB. E já mostra essa dimensão do IHGB de forma global, que é uma das principais características da historiografia hoje, entender globalmente. Ele se relacionou, por exemplo, com uma instituição europeia chamada Sociedade dos Antiquários do Norte. E essa sociedade ela tinha um objetivo. Qual que era o objetivo dela? Descobrir se no passado americano existia algum vestígio viking. Aí ela se uniu ao IHGB, porque o IHGB também está procurando as fontes e a cronologia do Brasil. Será que as duas instituições em parceria conseguiriam ver um passado viking para o Brasil? Então já existia essa perspectiva. E o IHGB já está enfrentando todo o movimento decolonial, né? Porque é um conhecimento colonizado, é um conhecimento europeizado. Pode-se pensar a outra via também das apropriações. O IHGB também é apropriação, não que eles replicassem padrões europeus de forma passiva,
mas já é uma questão decolonial, a questão das culturas de matriz afro, a questão do indígena, da violência com os povos originários, a questão das mulheres. São questões decoloniais, são questões recentes que essas fontes do IHGB, elas vão nos informar. E pensar o IHGB como um construtor da discursividade majoritária da independência hoje. Se, no geral, a independência é vista com esse ufanismo, podemos pensar dessa forma, com esses símbolos foram construídos, como você muito bem falou no início, a partir desse fazer do IHGB, porque ele é a principal instituição de cultura, ela é catalisadora de tudo.